Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a Slides que está na descrição. No núcleo do átomo se encontram os tananã e os tananã. Lembrando que o átomo é composto basicamente por 3 partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E a gente tem que lembrar que o átomo tem 2 partes, o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera do nosso átomo vão ter os elétrons. Já no núcleo do nosso átomo, nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons, que é a resposta correta. O elemento mais eletronegativo é o tananã. Deve ter gente pensando que para responder essa questão a gente precisaria da tabela periódica, certo? Pois é, a gente consegue analisar uma comparação, entre as eletronegatividades de um elemento e outro com a tabela periódica. Porém, o Enem cobra de vocês que vocês saibam qual dos elementos da tabela é o mais eletronegativo de todos. E o mais eletronegativo de todos, entre o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos, o mais eletronegativo deles é o flúor, seguido pelo oxigênio e, por último, o nitrogênio. Portanto, a resposta correta é flúor. No NaCl, no cloreto de sódio, existem ligações do tipo tananã? É importante a gente lembrar que as ligações metálicas, elas ocorrem entre metais, as covalentes entre ametais e as iônicas entre um metal e um ametal. Como o sódio, o Na, é um metal e o cloro, que é o Cl, é um ametal, entre o cloreto de sódio ocorrem ligações do tipo iônicas, que é a resposta correta. No CO2, no gás carbônico, existem ligações do tipo tananã? Conforme a gente viu na questão anterior, as ligações metálicas ocorrem entre metais, as covalentes entre ametais e as iônicas entre metal e ametal. No CO2, nós temos 2 elementos, o carbono e o oxigênio. Ambos são ametais. Portanto, as ligações existentes nesse tipo de composto são do tipo covalentes, que é a resposta correta. A H2O, a água, é um composto tananã. Em primeiro lugar, será que na molécula de água as ligações existentes são covalentes ou iônicas? E será que a água é uma substância polar ou apolar? Bem, a água, a molécula de água, ela tem uma geometria conhecida como geometria angular. Todas as substâncias que tiverem geometria angular vão ser substâncias polares. Como o hidrogênio e o oxigênio, eles não são metais, eles podem ser chamados de ametais, eles vão formar, na molécula de água, ligações do tipo covalentes. Portanto, a água, a H2O, é um composto covalente polar, que é a resposta correta. Entre as moléculas de CH4, que é o metano, existem forças do tipo tananã? Bom, pessoal, a molécula de metano é uma molécula apolar.
Por isso que entre as suas moléculas, as forças de atração são chamadas de dipolo induzido, que é a resposta correta. As de dipolo permanente ocorrem entre moléculas polares e as forças intermoleculares de ligações de hidrogênio, elas ocorrem entre substâncias que têm na molécula o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, que também são moléculas polares, mas têm essa característica em especial. Resposta correta, portanto, dipolo induzido, pois o metano é apolar. A força intermolecular mais forte é a... Tananana. Temos que lembrar que existem 3 tipos de interações intermoleculares: as ligações ou as pontes de hidrogênio, as forças de dipolo permanente ou dipolo-dipolo e as forças de dipolo induzido ou dipolo instantâneo, que também eram chamadas de forças de London uma vez. Bem, a interação mais forte, mais intensa entre essas 3 é a ligação ou a ponte de hidrogênio. Vale lembrar aqui que existe uma interação conhecida como íon dipolo, que também é estudada nesse tópico, porém ela é sim uma interação mais forte do que essas 3, mas ela não é exatamente uma força intermolecular, porque ela ocorre não entre moléculas, mas entre uma molécula e um íon. Então, se estivermos falando especificamente só de forças intermoleculares, a mais intensa é a ligação de hidrogênio. O NaOH, o hidróxido de sódio, pertence à função inorgânica, tananana, também é comercialmente conhecido como soda cáustica. Lembrando que o hidróxido de sódio é uma substância muito corrosiva, é utilizada para desentupir ralos e pela presença dessa hidroxila, desse OH na fórmula, é que a gente caracteriza esse composto como pertencente à função inorgânica base. A gente fala que são compostos alcalinos também, todos os compostos que forem bases. Resposta correta, portanto, é base. O CaCO3, que é o carbonato de cálcio, é um sal, ele pertence à função sal, e é um sal de caráter tananana. O carbonato de cálcio, ele é conhecido também como calcário, e ele está presente nas rochas calcárias e está presente também na estrutura das conchas e dos corais. Ele é um sal, apesar de ele ser um sal, o caráter dele é alcalino. E a gente pode dizer também que é um caráter básico. Portanto, a resposta correta é básico. Um sistema com pH igual a 5 é considerado... Lembrando que o pH é uma escala que vai de 0 a 14. Quando a gente está em 7, o nosso pH é neutro. Acima de 7, nosso pH é básico e abaixo de 7, nosso pH é ácido. Portanto, um pH 5 é considerado um pH ácido, que é a resposta correta. A combustão é uma reação... Tananana, bem, em primeiro lugar, a combustão ela é irreversível. A gente, uma vez queimado um papel, por exemplo, jamais a gente vai conseguir pegar os produtos da combustão, que são o CO2 e a água, e transformar isso em papel de novo. Por isso que ela é uma reação irreversível. Por ela ser uma reação que libera muita energia, muito calor, ela é considerada uma reação exotérmica. Ela tem uma variação de entalpia, que é o ΔH, negativa.
todas as reações que tiverem ΔH negativo ou menor que zero são reações exotérmicas. Portanto, a resposta correta é que a combustão é uma reação irreversível e exotérmica. Numa oxirredução, a espécie que sofre redução, tananana, gente, numa oxirredução, essa reação também é conhecida como reação redox. Sempre vai ter uma espécie que ganha elétrons e uma espécie que perde elétrons. Jamais vai ocorrer um compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons só ocorre lá nas ligações covalentes, entre átomos que fazem ligações covalentes. A espécie que sofre redução, ela sofre redução justamente porque o número de oxidação dela está diminuindo. Como é que o número de oxidação diminui? A única forma do número de oxidação diminuir é se essa espécie estiver ganhando elétrons. Por quê? Porque os elétrons possuem carga negativa. Portanto, numa oxirredução, a espécie que sofre redução, ela ganha elétrons e ela também, cuidado, é conhecida como agente oxidante. O agente oxidante é sempre a espécie que sofre redução e o agente redutor é a espécie que sofre oxidação. É o contrário, assim mesmo. A molaridade é uma concentração dada em tanana. Se estamos falando de molaridade, faz sentido que estejamos falando de algo relacionado a mol. Portanto, né, a molaridade é a concentração dada em mol por litro, que é a resposta correta. Ela é sempre dada em mol de soluto por litro de solução. Portanto, resposta correta, mol por litro. Numa diluição de solução, a concentração da mesma aumenta, diminui ou permanece a mesma. Pessoal, o que está acontecendo quando diluímos uma solução? Nós estamos colocando naquela solução mais solvente. Se nós estamos colocando mais solvente, a concentração que é dada sempre pela quantidade de soluto, pela quantidade de solvente, ela vai estar diminuindo, pois estamos aumentando a quantidade de solvente que vai influenciar, né, na quantidade final da nossa solução. Por isso que sempre numa diluição, a concentração sempre vai diminuir. Qual é a concentração de uma solução aquosa de 500 ml que contém 50 gramas de cloreto de sódio, famoso sal de cozinha? Galerinha, para descobrir isso, nós precisamos fazer o cálculo da concentração, certo? Primeiro lugar, se nós temos 50 gramas em 500 mililitros, nós temos que observar que nas respostas, as concentrações estão sendo dadas em litro. Portanto, nós temos que transformar esse 500 mililitros para litro. É só a gente pensar, bom, 1 litro tem 1000 mililitros, 500 mililitros é a metade, né? Portanto, 500 mililitros tem 0,5 litros. Fazendo isso, agora é só dividir 50 gramas por 0,5 litros. E aí, teremos uma concentração igual a 100 gramas por litro, que é a resposta correta. O óleo de cozinha é mais tananã do que a água. Galerinha, o óleo de cozinha, por mais que a gente olhe para ele e ele tenha um aspecto meio gosmentinho, ele não é mais denso que a água.
Porque quando colocamos ele em água, ele fica por cima, ele flutua, portanto ele é menos denso que a água. O óleo de cozinha, ele é mais viscoso que a água. Viscosidade é a capacidade que um fluido tem de escorrer. Se a gente jogar água na nossa mão, ela escorre facilmente. O óleo de cozinha, ele tem mais dificuldade para escorrer. Por isso que ele é mais viscoso. Inclusive, a água é uma substância muito polar e o óleo de cozinha é totalmente apolar. Por isso que a resposta correta é viscoso. Qual dos fatores não altera o equilíbrio químico? Lembrando que o equilíbrio químico, ele surge quando temos uma reação reversível, onde temos reagentes virando produtos e produtos virando reagentes ao mesmo tempo. O equilíbrio químico não quer dizer que a reação está parada, quer dizer que os reagentes viram produtos na mesma velocidade que os produtos viram reagentes. Existem 3 fatores que alteram o equilíbrio químico: a temperatura, a pressão e a concentração das substâncias. Portanto, o único fator que não altera o equilíbrio nesse caso é o catalisador. O catalisador, ele é usado para acelerar, aumentar a velocidade da reação. Porém, ele aumenta a velocidade da reação direta da mesma proporção que ele aumenta a velocidade da reação indireta. E assim ele não vai alterar o equilíbrio químico. O etanol pertence à função orgânica, tananana, bem, o nome comercial do etanol é também álcool etílico. Isso já nos dá a resposta correta. O etanol pertence à função álcool. O álcool é aquela função em que nós temos uma hidroxila, um OH, ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples, que é o caso do etanol. O etanol possui 2 carbonos na sua cadeia e ligado a um desses carbonos nós temos uma hidroxila, portanto ele pertence à função orgânica álcool. Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são pessoal. Os chomps, eles são os principais elementos presentes nos compostos orgânicos, nos seres vivos. E eles são todos ametais, por isso que os compostos orgânicos, eles fazem ligações covalentes, que são as ligações que ocorrem entre ametais. Ah, professora, mas o hidrogênio, ele é um elemento à parte. Sim, ele é um elemento à parte, ele não tem família, ele tem características muito específicas, mas ele não é considerado um metal. Portanto, nós também podemos chamar ele de ametal. O significado de ametal significa que não é metal. Até mesmo os gases nobres, a gente pode dizer que eles são ametais porque eles também não são metais. Por isso, o famoso chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, são ametais, que é a resposta correta. O benzeno é um tananana. Em primeiro lugar, precisamos observar que o benzeno, a fórmula dele é C6H6. Ele possui em sua estrutura somente 2 elementos, o carbono, átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Portanto, ele é um composto apolar. Todas as substâncias que possuírem somente carbono e hidrogênio serão apolares. E ele também é considerado um composto aromático, porque ele forma um ciclo de 6 carbonos, e esse ciclo de 6 carbonos possui ligações simples alternadas com ligações duplas. E isso é o que caracteriza um composto aromático. Resposta correta: o benzeno é um composto aromático
apolar.